Este menininho do tamanho do toco de uma árvore é diferente de tudo que você já viu antes. Uma criança que parece inocente superficialmente, mas que esconde uma escuridão interior que é muito real. Bem-vindo de volta para mais um vídeo da nossa série de serial killers. Hoje estamos investigando um caso que certamente lhe causará arrepios na espinha. Estamos revelando o caso do assassino mais jovem do mundo. E ele não é apenas o assassino mais jovem do mundo, ele também é um serial killer. O que significa que ele precisa ter matado pelo menos 3 pessoas para receber esse título da polícia. Vamos lá. O vilarejo de Musahar abriga muitas pessoas que estão lutando para sobreviver. Elas trabalham longas horas no calor escaldante da Índia, mas mesmo assim seus salários mal eram suficientes para sustentar suas famílias. É uma vida difícil, mas havia uma coisa que os mantinha firmes: as crianças. A vila estava repleta de pequenos e eles trazem uma sensação de alegria e luz para a comunidade, pois brincam juntos e suas brincadeiras eram uma distração bem-vinda para os moradores, que trabalhavam duro e não tinham muito o que esperar. As famílias desse vilarejo estavam intimamente ligadas e a maioria delas eram parentes. Elas se uniam para apoiar umas às outras nos momentos difíceis. A família Sada estava espalhada por todo o vilarejo. Tinha muitos primos, tios e tias que eram seus vizinhos, e eles não precisavam ir muito longe para ver a família nessa comunidade. As crianças da família Sada não gostavam de nada mais do que brincar juntas nas ruas, e entre elas havia uma doce menina de 6 anos de idade. Um dia, ela saiu para brincar com seus primos, mas depois que as brincadeiras acabaram, ela não voltou mais para casa. Os dias passaram e ainda não havia sinal dela. Os moradores do vilarejo perceberam sua ausência, mas não quiseram invadir a privacidade da família, presumindo que tinham a situação sob controle. Esse era o modo de agir da aldeia, onde as pessoas respeitavam os limites uma das outras e não se intrometiam em seus assuntos pessoais. Pouco tempo depois do desaparecimento da garota de 6 anos, a família foi abençoada com a chegada de outra menininha. Todos ficaram muito felizes, mas logo após seu nascimento, essa menina também desapareceu. A família ficou arrasada e toda a aldeia ficou baqueada. Como isso pôde acontecer novamente? A mãe havia carregado esse precioso bebê por 9 meses, mas agora ele também havia desaparecido. Era difícil acreditar que isso poderia ser apenas uma coincidência, mas alguém novamente tirou seu sonho de esperança. Parecia não haver explicação para as coisas estranhas que estavam acontecendo. E isso é pesado demais, pois os indianos são muito espiritualizados. A família Sada não disse nada a ninguém sobre o caso. A família permaneceu calada durante todo o tempo, recusando-se a divulgar qualquer informação a outros aldeões, como se ela tivesse sido simplesmente apagada de sua família, e seu desaparecimento não fosse importante para eles. Para os aldeões era uma situação desconcertante. Como alguém poderia ser tão indiferente ao desaparecimento de seus próprios filhos? Não havia sinais visíveis de tristeza ou de luto, nem lágrimas derramadas, nem histórias compartilhadas sobre as suas meninas. Era como se elas nunca tivessem existido. Os moradores do vilarejo começaram a se perguntar o que estava acontecendo e por que eles se comportavam dessa maneira. 2 meninas simplesmente desaparecem da face da terra e ninguém está fazendo nada a respeito. Mas o destino tinha outros planos e o desfortúnio atingiu o vilarejo mais uma vez em 2007. Essa criança era uma menina de 6 meses de vida, mas dessa vez a vítima não era um membro da família Sada, mas uma doce e inocente menina chamada Pushpa. A mãe de Pushpa a deixou na creche escola do vilarejo, achando que era um lugar seguro para ela ficar enquanto ia trabalhar. Era para ser um refúgio seguro, um lugar de segurança e paz. Mas quando sua mãe voltou para buscá-la, ela se deparou com um pesadelo. A bebê Pushpa não estava em lugar nenhum, tendo sido levada embora em um piscar de olhos. Assim que a mãe percebeu que sua filha estava desaparecida, ela queria encontrar seu bebê, custasse o que custasse. Sem hesitar, ela entrou em ação, correndo freneticamente pelo vilarejo e perguntando a todos que encontrava se tinham visto sua pequena filha. Ela estava desesperada por qualquer pista, qualquer indício de onde sua filha poderia estar, mas ninguém parecia ter qualquer informação. Os funcionários da creche escola onde sua filha foi vista pela última vez estavam tão confusos e preocupados quanto ela, pois não faziam ideia de como a criança poderia ter desaparecido sem que ninguém percebesse. Desesperada para encontrar sua filha, a mãe de Pushpa vasculhou todo o vilarejo em busca de pistas, mas ninguém parecia saber nada sobre o paradeiro da menina. Justamente quando toda a esperança parecia perdida, ela se deparou com um membro da família Sada, enquanto explicava com o coração aflito o que havia acontecido com sua bebê. Os membros da família pareciam ter uma ideia do que poderia ter acontecido, e sem hesitar acompanharam a mãe até a delegacia de polícia para registrar o desaparecimento da criança. Eles compartilharam todos os detalhes que tinham sobre Pushpa e
e forneceram à polícia um possível envolvido. Parecia um vislumbre de esperança em uma situação que de outra forma era desesperadora. Com um senso de urgência, as autoridades assumiram o caso e foram até o pequeno vilarejo para confrontar o principal envolvido. Elas levaram a polícia até um grupo de crianças que se reunia todos os dias no mesmo local para brincar. Eles escolheram um menino em particular e o chamaram para sair da brincadeira. A criança, aparentemente inocente, confusa e insegura, andou em direção à polícia. Os oficiais perguntaram ao garotinho se ele sabia alguma coisa sobre o desaparecimento de Cuspa, e o garoto, sem hesitar, disse que sim. Os moradores prenderam a respiração enquanto o menino estava diante da polícia, na esperança de que ele fornecesse alguma informação útil sobre onde Cuspa estaria. Eles esperavam ouvir do menino sobre o último paradeiro dela, ou se ele tinha a visto sair da aldeia. Mas o que o menino disse aos oficiais deixou todos atônitos. Com um olhar orgulhoso, o menino falou com uma convicção inabalável. Olhou o policial nos olhos e disse que Cuspa não estava desaparecida, e sim morta. E a razão pela qual ele sabia disso era porque ele mesmo o havia feito. Os aldeões ficaram paralisados, lutando para entender o que tinha acabado de ouvir. A confissão estava além da imaginação de qualquer pessoa. Inicialmente, a polícia descartou as alegações do menino, acreditando que ele estava apenas fazendo algum tipo de brincadeira cruel com eles. Eles pensaram que ele estava apenas tentando desperdiçar o tempo deles dizendo coisas bizarras e sem graça. No entanto, o ceticismo deles rapidamente se transformou em uma confirmação, quando o menino o conduziu para o local exato onde ele havia tentado esconder a criança. Seus temores foram rapidamente confirmados quando chegaram ao local. Os policiais puderam sentir seus estômagos revirarem, pois o local diante deles era demais para suportar. Havia um pequeno buraco onde o menino tinha colocado Cuspa. Para a polícia agora, a história do menino não era mais uma brincadeira ou fruto de sua imaginação. O garoto então começou a contar a eles a arrepiante história de como ele havia levado Cuspa da creche e ninguém havia notado saindo com ela. Ele a levou para uma área isolada onde pretendia satisfazer seus pensamentos mais sombrios. Ele começou apertando o bebê, na esperança de provocar uma reação de medo ou desespero, mas o bebê continuava a chorar. O menino ficou frustrado porque seus esforços não eram suficientes para que ele se sentisse poderoso. Determinado a provar seu domínio, ele pegou uma pedra do chão e começou a golpear, até que ela cedeu e se foi para sempre. Os policiais não conseguiam acreditar no horror que estavam ouvindo do menino, enquanto ele simplesmente gargalhava. Esse menino de aparência inocente estava contando friamente o fim sem sentido de uma bebê indefesa que não havia feito nada de errado a ninguém. A polícia percebeu a gravidade da situação e imediatamente levou o menino para a delegacia de polícia. Esse era o malfeitor mais jovem que a polícia já havia visto e ele estava sentado bem na frente deles. O menino permanecia quieto a maior parte do tempo, balançando os pés na cadeira e sorrindo para os policiais sempre que eles olhavam para ele. Para o inspetor Shatrughan Kumar, era desconcertante como esse menino poderia ser capaz de um ato tão monstruoso. O garoto até exigiu biscoitos, como se não tivesse ideia da gravidade de suas ações. O policial continuou procurando um motivo e perguntou ao menino por que ele havia feito isso, mas o menino não tinha resposta e simplesmente deu uma gargalhada para o policial. Esse garotinho era Amrajet Sada, de 8 anos de idade. Ele nasceu em 1998 em Bagusurai, em uma família desprovida. Seu pai trabalhava como operário e recebia um salário muito baixo. Quando Amrajet tinha 7 anos de idade, sua irmãzinha nasceu, totalizando 4 filhos para a família. Ele parecia um garoto normal. Então, como é que um membro de sua própria família desconfiava de Amrajet tinha algo a ver com a criança desaparecida? O desaparecimento de 2 meninas da família Sada não foi uma mera coincidência. A essa altura, já estava claro que elas haviam sido extintas impiedosamente por ninguém menos que Amrajet, em 2006. Descobriu-se que ele havia acabado com a própria prima, da mesma forma brutal que acabou com a bebê Cuspa. Existe a possibilidade de ele ter sido submetido a graves excessos por parte de sua família durante toda a vida, até aquele momento, o que pode ter sido a fonte de suas tendências impiedosas. Afinal, onde um menino tão jovem aprende sobre tais atos pavorosos? De acordo com as leis da Índia, Amrajet era muito jovem para ser responsabilizado pelos seus delitos quando cometeu o assassinato, e como resultado foi enviado para uma prisão juvenil, onde foi isolado dos outros. Os doutores especialistas que cuidaram dele descobriram que ele gostava de machucar os outros, pois sofria de uma mudança comportamental, chamada transtorno de conduta. Ele passou por um longo tempo de cuidados dentro da prisão juvenil, e quando completou 18 anos, ganhou as ruas da Índia, com uma nova identidade e sob sigilo total. E esse foi o episódio de hoje, e eu gostaria muito de saber qual a sua opinião sobre essa questão dele estar solto pelo mundo nos dias de hoje. Eu posso te garantir que eu estou com os meus 2 olhos bem abertos. Não esqueça de deixar o like para ajudar a divulgar o nosso canal. Se ainda não nos segue, por favor, nos siga. Agora um abraço, cuide-se sempre. Eu fui.